Começando mais uma live sobre crenças limitantes. E beleza. Vou colocar o óculos aqui, senão eu não enxergo nada. Sônia Rodrigues, Deus te abençoe. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus que seja uma live construtora para todos nós, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus, nos abençoe. Ai. Então vamos iniciar a live. Como eu estou chique, depois eu vou colocar lá no YouTube, no nosso canal da Universidade do Autoconhecimento, porque fica mais fácil de vocês também poderem compartilhar, tá bom? Então, sem mais delongas, o que é? E eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar ser breve aqui na live, tá? Opa, quase que cai aqui, Jesus amado. Então, o que são crenças limitantes? Então, sendo direto e reto, crença limitante é tudo aquilo em que você acredita como verdade absoluta. E tenha em mente que tudo é definido por suas crenças. Você precisa entender isso. Tudo é definido pelas crenças que você tem. Se você vai ficar casado ou solteiro, é a crença. Se você vai ser funcionário ou empreendedor, é crença. Até nisso aí, ó. Hoje eu identifico que eu sou um empreendedor justamente pelas crenças às quais eu fui criado. Então, toda a minha família, elas são de empreendedores. Posso contar nos dedos as pessoas que trabalham como funcionário. Logo, como essa crença ficou enraizada em mim, hoje eu também sou um empreendedor, né? Se uma pessoa também ela tende a prosperar financeiramente, é por causa das suas crenças. Se ela crê que ela vai ter um relacionamento sensacional com alguém que ela merece, com alguém que ela deseja em todos os aspectos, é a crença. Então, tudo aquilo, toda a nossa realidade, ela é definida por nossas crenças. Vocês estão aqui assistindo a essa live porque vocês querem mudar as suas crenças. E vocês entendam que vocês são o resultado das suas crenças. A sua vida é resultado daquilo que você acredita e ponto final, velho. Não tem como. Não adianta você falar assim, não, mas não foi eu que coloquei o meu casamento numa desordem danada. Pois é, foi você sim, viu? Sinto lhe dizer que toda a sua realidade, ela é construída a partir daquilo que você acredita. E aí, como que a gente pode definir como que uma crença é constituída em nós? Como que elas são criadas? Pausado devido à baixa qualidade
da internet. Tá bem aí a qualidade da internet, gente? Aqui tá parecendo que a qualidade da internet tá baixa. Eu não sei se vocês aí tá picando, se tá dando para entender, se o som tá bom, se a imagem tá boa, se minha careca tá ilustrada. Me digam por gentileza, viu? Se não tiver boa, eu reinicio aqui. Então, como que as crenças limitantes elas são criadas? Podemos dizer que elas têm dois principais fatores, né? Tá beleza, Sônia? Então tá bom. Então são dois os principais motivos da criação de uma crença limitante. A crença limitante ela pode ser criada devido a um forte impacto emocional e a outra é através do reforço. Então o que acontece? Grande parte das nossas crenças elas são formadas na nossa infância, né? Do 0 até 7, 8 anos ali é a idade onde que as nossas crenças elas têm mais força, é onde que elas vão estar mais enraizadas, porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade elástica, ela tem uma capacidade plástica, né? É chamada plasticidade cerebral. E o que é isso? É a capacidade realmente do cérebro de se modelar. E por que as crenças limitantes elas acontecem mais na infância? Porque é a idade, né? É a fase do ser humano onde o cérebro ele é ainda mais modelável. Então, quando uma criança, ela, né, quando criança, nós não temos ali ferramentas emocionais para a gente poder lidar com situações de forte impacto, né? Situações de forte impacto não precisa ser um assalto, pode ser um bullying, pode ser alguém falar não para a criança, pode ser, sei lá, qualquer tipo de situação que cause um estresse na criança. Isso pode acabar colocando ela num estado de forte impacto emocional e com isso fazendo com que ela crie uma crença. Então, é onde, principalmente né, nessa fase da infância, é onde nós temos maiores propensões de criar as nossas crenças. Então a crença ela é formada na infância e ela fica guardada no nosso subconsciente. E aí anos depois, por qualquer motivo que seja, aparece um gatilho e esse gatilho desperta a crença. Por exemplo, pelo menos na minha época de escola, professores adoravam que a gente fosse ler alguma coisa para a turma, né? E aí a gente ficava sempre arredio. Então, o professor chamava, Felipe, quer vir ler? Ou não quero vir ler não. Normalmente a maioria das crianças não gostavam de se apresentar em turma, justamente porque quando eles, né, a probabilidade de você ler alguma coisa errado para a turma, começar a gaguejar, começar a ficar nervoso, ler baixinho porque você está tímido, isso fazia com que os alunos caçoassem da gente, né? Então vamos supor, sei lá, colocar o Eduardo, né? A professora chamou o Eduardo para poder ler na frente da turma. E ele sem opção foi. Chegou lá, o Eduardo começou a ler, começou a falar, esse medo não é o que o pensamento... Aí a professora fala mais alto, e nisso os amigos dele, todos, o pessoal da turma, todo rindo do Eduardo. Nisso, o que o Eduardo começou a ter na cabeça? Ele começou a criar a sensação de que toda vez que ele for ler alguma coisa em público, as pessoas vão rir nele. Todas as vezes que ele for ler em público, ele já vai colocar na mente dele de que ele não é capaz de fazer aquilo ali. Ou seja, o fato dele ter errado a leitura em público criou nele um forte impacto emocional.
E aí todas as outras vezes durante a vida dele que a professora chamava ele para poder ler em público, ele automaticamente, no seu subconsciente, ele colocava que ele era incapaz de fazer aquilo ali. E isso foram repetidas vezes. Chegou na fase adulta, vamos supor que o Eduardo esteja aí com seus 27 anos. E aí, com 27 anos, o Eduardo precisava de fazer uma apresentação de um projeto na empresa. Adivinha o que aconteceu? Na hora que o Eduardo começou a falar sobre o projeto ao qual ele precisava de fazer aquela apresentação, o subconsciente dele automaticamente já gerou um link com ele lá na infância, quando ele leu pela primeira vez, e ele com 27 anos teve exatamente as mesmas atitudes de quando ele era criança. Ele começou a ficar nervoso, ele começou a gaguejar, suar frio, começou a falar baixo. E isso tudo, com 27 anos, essa atitude dele não conseguir falar em público, né, por causa do trauma que foi gerado na infância, fez com que a autoconfiança dele diminuísse, a autoestima dele diminuísse, e isso com certeza ameaçou a carreira dele de alguma forma. Então, apesar de ser em menor quantidade, né, nós também temos algumas crenças que são criadas também na fase adulta. A maioria delas são criadas na infância, mas a gente tem vários traumas que são criados na fase adulta. Por exemplo, uma pessoa que é sequestrada. Uma pessoa que ela é sequestrada na fase adulta, ela vai ficar cabreira com todo mundo, né? Todo mundo que vier lhe aproximar e que é uma pessoa desconhecida vai puxar um gatilho para a situação traumática que foi gerada para ela. Uma pessoa, por exemplo, que teve um relacionamento e ela foi traída neste relacionamento. Logo, se ela vier a ter um próximo relacionamento, ela vai ficar com os dois pés atrás, porque o subconsciente dela vai alertar ela, vai criar uma mensagem de segurança falando assim, olha, fica esperta que você vai ser traída de novo. Homem é tudo igual. Não é assim? Pronto. Reforçou a crença de que homem é tudo igual, não vai ter Cristo que faça essa pessoa mudar de ideia a não ser ela própria. E todo relacionamento posterior que ela vier a ter, ela vai ficar no subconsciente dela. Homem não presta, homem é tudo igual, homem trai, homem é isso, homem é aquilo. E as coisas não vão mudar. Estão conseguindo entender como que a crença é formada através de um forte impacto emocional e, consequentemente, a gente começa a reforçar essa crença através de reforço, e esse reforço é através daquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala? Tá tranquilo? Estão conseguindo entender? Tá ok? Então, em resumo, as crenças limitantes, elas têm suas raízes na infância, mas elas não são exclusivas à infância. Elas podem ser geradas em menor quantidade na fase adulta. E aí, na fase adulta, o forte impacto emocional tem que ser muito forte impacto emocional, viu? Porque normalmente nós já temos um controle emocional, né? Para poder identificar o que é trauma, o que é uma crença, o que é simplesmente, às vezes, um deboche, sabe? E isso tudo vem com o autoconhecimento. É o autoconhecimento que vai definir o quanto você vai gerar de crenças em você ou não. Por exemplo,
chega alguém e fala assim, Felipe, seu careca. Eu sou careca. Se eu ficar incomodado com aquilo, é porque eu ser careca ainda não está totalmente aceito pelo meu ser. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me cuidar, ué. Se alguém falou algo comigo e aquilo despertou um sentimento ruim em mim, eu tenho que me tratar, eu tenho que me cuidar. Eu não posso ficar simplesmente enfurecido e achar que aquilo ali está normal e apontar o dedo para outra pessoa. Agora, se alguém chega para mim e fala assim, Felipe, igual a Sandra deu o exemplo da pamonha, Felipe, seu pamonha, e eu simplesmente falo assim, beleza, sou pamonha mesmo e vida que segue. Quer dizer que aquilo que o outro quis me ofender tem mais a ver com ele do que em mim. Porque em mim, se não me abalou, tá tudo certo. A Sandra tá falando que será que fica oculto? Ô Sandra, fica no nosso subconsciente, né? Lembra que 5%, 5 não, de até 10% das nossas ações são a nível do consciente. Até 90% das nossas ações são a nível do subconsciente ou inconsciente. Então, quando a gente simplesmente reage a algo, quer dizer que estamos sendo controlados pelo nosso subconsciente. Então, se a pessoa falou, Felipe, seu pamonha, e eu fiquei desequilibrado emocionalmente, é porque eu ainda tenho uma ferida e eu preciso de resolver aquilo ali. E se a outra pessoa uma hora chega para mim e fala, Felipe, seu pamonha, e aquilo não tem impacto emocional nenhum, é porque eu estou muito bem resolvido. E normalmente uma ofensa, ela tem muito mais a ver com o outro do que comigo, né? E a gente precisa ficar bastante atento com relação a isso. Então, se vocês têm alguma crença, primeiro identifique a crença que vocês têm em qualquer situação. Pode ser uma área de saúde. Tem gente que pode pensar assim, eu não vou entrar na academia porque eu não vou emagrecer mesmo. Ué, isso é uma crença, né? Ou uma pessoa que fala assim, eu não vou aprender inglês porque é difícil. É uma crença também, é uma limitação que ela está colocando na mente. Você pode ter uma crença financeira. Se para cada um de vocês eu falar assim, por exemplo, com a Luciana, amor, ano que vem você vai dobrar o seu faturamento. Aí ela fala assim, tá louco? Mas por que tá louco? É uma crença que ela já impôs de que ela não é capaz de dobrar o faturamento dela em um ano. Sendo que a gente pode. A Sandra está perguntando, mas trazer da infância é preciso ter a ajuda. Ô Sandra, seja mais detalhista com o que você falou, por favor, que eu te respondo. Então, quando você tem uma crença, como que você faz para curar essa crença? Vou te dar o pulo do gato. Por falar em pulo do gato, a Sandra está falando assim, o que acontece na infância falta maturidade. Ô Sandra, mas é o que eu falei, né? Quando você tem autoconhecimento, você consegue identificar que o que é da infância pertencia a você num grau de autoconsciência muito baixo, num grau de falta de controle emocional muito baixo. Agora você, sendo uma pessoa adulta, consegue sim ressignificar aquilo que você passou e dar um outro sentido para ela. E é isso que a gente vai tratar aqui agora.
Então, o pulo do gato, para a gente poder resolver a questão de qualquer crença limitante, a primeira coisa que você tem que entender é qual crença que você quer tratar, qual crença que você quer cuidar. E normalmente, para a gente poder entender qual que é a nossa crença, é só você ver na sua área da sua vida, igual eu falei, financeira, saúde, relacionamento, lazer, enfim, né? Dentro da sua área de vida, onde que você tem pouco resultado. Provavelmente, o pouco resultado vem em função de alguma crença. É muito provável que seja. E aí, lembram que eu disse que são através dos dois principais fatores, que é o reforço, ou seja, é através de repetição e através do forte impacto emocional que nós criamos um trauma. Beleza? Então, como que a gente faz para criar a solução para esses traumas? É a gente entender que as palavras, literalmente, elas têm poder. Se vocês pegarem em Gênesis 1, pegar lá na Bíblia, pegar em Gênesis 1, o título que está escrito, na hora que você abre a Bíblia, Gênesis 1 está escrito: a criação do universo e da raça humana. Olha o título: a criação do universo e da raça humana. Tá lá, ó, de todo tamanho. E aí, nos versículos que seguem, a gente pode prestar atenção de que todas as vezes em que Deus foi criar algo, ele foi explícito. Ele disse, ele intencionou aquilo que ele foi criar. Por exemplo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-las em duas partes. Depois, Deus disse que a água que está debaixo do céu se junte num só lugar a fim de aparecer terra seca. Depois, Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Ou seja, todas as vezes que Deus foi criar algo, Deus foi criando o universo através das palavras. Ele poderia muito bem, como ele é Deus, ter feito assim, plim. Eu não preciso de falar nada. Na verdade, às vezes eu acho que não preciso nem de pensar. Eu só menciono o que eu quero criar e é criado. Por que na Bíblia está falando Deus disse? Justamente para nos ensinar que tudo aquilo, todo o universo que queremos criar, toda a criação humana que desejamos criar, ela começa das palavras. O seu universo você cria através das palavras. Você, a sua raça, a sua humanidade, ela se cria através das palavras. Quer você queira ou não. Você é exatamente aquilo em que você acredita. Se você acredita que você é capaz, você está certo. Mas se você acredita que é incapaz, você também está certo. Tem um estudo de um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Eu cheguei até a compartilhar no grupo. Não sei se vocês já chegaram a ver o vídeo, mas tem tudo a ver com esse estudo que eu vou citar. Então esse Masaru Emoto, ele fez um estudo da água. O que ele fez? Ele pegou vários potezinhos, né? Imagina vários recipientes. Em cada recipiente ele colocou uma porção de água. Em cada pote ele nomeou esses potes. Tipo, o pote número 1 ele colocou amor, no outro ódio, no outro ele chamou de seu idiota,
no outro ele colocou gratidão, no outro ele colocou... Na verdade, ele ignorou o pote. E olha que sensacional. Esse cientista, esse Masato Emuro, ele também era fotógrafo. E aí o que ele fez? Ele, ao longo de um período, creio eu que durante 30 dias, ele intensificou algo para cada pote relacionado com o nome que ali estava. Então, no potinho de água está escrito amor, ele falava palavras de amor para aquele potinho. No outro pote que estava escrito seu idiota, ele ficava xingando de idiota aquele potinho. No outro potinho que estava escrito gratidão, ele falava o quanto é grato por aquela porção de água estar ali presente e ajudando ele no experimento. E no outro pote que ele colocou ignorar, ele simplesmente deixava para lá. E aí o que aconteceu? Depois de 30 dias, ele pegou os potinhos, congelou os potinhos de água, pegou uma porção daquele gelo, colocou no microscópio, tirou uma foto e o resultado foi sensacional, gente. Às vezes não dá nem para acreditar naquilo ali. Depois vocês buscam na internet aí, Masaru Emoto água. E aí vocês vão ver como que foram modificadas a molécula de cada água. De cada água foram modificadas. Então a água que ele intensificou um sentimento de amor, ele ficou igual, a molécula ficou igual um cristal, uma molécula de cristal, tipo uma estrela. Não sei se vocês já viram isso. As palavras positivas fizeram com que os potinhos de gratidão, de amor, tivessem uns aspectos, cada um mais lindo que o outro. Agora, aqueles potinhos que foram intensificados, palavras negativas, saíram umas moléculas mais nada a ver, sabe? Umas moléculas desorganizadas, sem forma própria, um negócio muito esquisitão. Conclusão: realmente as palavras têm a capacidade transformadora. Elas têm. A Cibele tá colocando no chat aqui, ó. Eu já fiz isso com os meninos, eu fiz isso com o arroz e foi um trabalho da igreja. Pois é, eu já vi esse trabalho, Cibele, com arroz. Você coloca um pouco de arroz com água, coloca 3 potinhos e aquele potinho que você falou palavras boas, palavras positivas, palavras de amor, aquele potinho de arroz, ele começou a fermentar e a exalar um cheiro de arroz mesmo, um cheiro bom. O que você falou palavras negativas já teve um aspecto todo avacalhado. E eu acho que o pote que estava sendo ignorado, ele praticamente mofou. Então o que eu quero dizer com isso? Que realmente a água, e através das palavras, a água, ela tem um papel de cura. Por exemplo, se você for pegar a água benta na Igreja Católica, né, na religião católica, ela tem uma representação. Qual que é a representação da água? É nascimento, né, por causa do batismo, é cura, é purificação, é vida. A água, para quem é espírita, né, tem a água fluidificada. A água fluidificada, ela tem um papel de cura, né? Eu várias vezes já tomei água fluidificada na esperança de que aquela água fluidificada, com boas intenções, com boas energias, ela se transmutasse em mim em cura física. E se você entender que o seu corpo, isso é um fato científico, o seu corpo, ele tem 70% de água. Se o seu corpo tem 70% de água e as palavras têm poder, logo
As palavras têm o poder de alterar as suas moléculas de acordo com aquilo que você está falando. Olha que viagem. Aquilo que você gera de sentimento, aquilo que você gera ao expressar alguma coisa para você próprio, as suas moléculas, elas se alteram. Eu tô lendo um livro da Elaine Orives. Aqui, ó. DNA milionário. Por que chama DNA milionário? Porque o livro, ele não está falando sobre a água, ele fala sobre energia. Mas, essencialmente, ele fala como, através da ciência, não é através daquilo que a gente acha, através de estudo, que o DNA ele é alterado através das nossas intenções, através daquilo que a gente está emanando, sabe? A todo momento, o nosso DNA é alterado. Igual eu acabei de mostrar para vocês, falar para vocês. Se 70% do seu corpo é água, e as palavras têm um poder de transformação, tudo aquilo que você fala te transforma. As palavras, ela tem o poder de criar o universo. As palavras, ela tem o poder de ressignificar as suas crenças. Totalmente. Agora, é aquela história. Se diante disso aqui, tudo que eu estou falando com vocês, e embasamento científico, embasamento bíblico, se depois disso aqui tudo você falar assim, isso aí é um papo furado danado, vê se eu vou ficar falando, Felipe, você é sensacional, Felipe, você é o melhor palestrante de Minas Gerais, vê se eu vou ficar falando isso igual o Jacu de frente por espelho, para mim, isso aí é papo furado, não funciona. Se você pensa assim, você está certo, você não está errado. Mas se você quiser acreditar que o pulo do gato que eu estou dando para mudar a vida de cada um de vocês, que através das palavras, você pode sim alterar o seu DNA, alterar os seus sentimentos, alterar aquilo que o universo vai te entregar e com isso você se transformar na pessoa que você deseja ser, você ter as coisas que você deseja ter, você deseja ter aquele relacionamento sensacional, deseja ter riqueza, você deseja ter saúde. Se você crê que através das palavras você pode ter tudo aquilo que você deseja, adivinha? Você está certo. Crer ou não crer não faz de você uma pessoa certa ou errada. Faz de você a pessoa que você quer ser. E fim de papo. Beleza? Ficou claro? Tentei ser o mais breve possível aqui com relação a essa explicação sobre como é a crença limitante e como que a gente pode realmente resolver de uma vez por todas as crenças. Tem dúvida, gente? Querem compartilhar alguma coisa? Só um detalhe. Quando eu coloco lá no grupo para vocês fazerem os exercícios, é justamente por causa disso. Os exercícios, eles são uma maneira prática e objetiva e consciente de você começar a falar coisas para você, a pensar coisas boas de você. Se eu coloco o exercício, entrou no ouvido, sai no outro, transformação nenhuma vai acontecer. Por isso que chama exercício, para você exercitar. Da mesma maneira que você quer ter um corpo forte, você precisa exercitar, você também precisa exercitar a sua alma, você precisa exercitar a sua mente.
Então, quando eu falo, gente, coloca o exercício, pratiquem o exercício, dê um exemplo, é para isso. E se vocês não entenderem que cada exercício traz em si um poder de transformação, nada irá acontecer. É a mesma coisa, eu sou personal. Eu falo para o aluno, faz o exercício, ele fica olhando para minha cara. Eu falo, faz o outro exercício, ele finge de bobo. Adivinha o que vai acontecer no final? Zero resultado. Eu falei para fazer, não fez? Não posso fazer nada. É assim. Agora, se eu falo, faz um exercício, aluno, e o aluno faz o exercício. Faz aquele outro, e o aluno ele vai se empolgando e vai fazendo, o resultado que ele deseja vai ser proporcional àquilo que ele está fazendo. Certo? Espero que vocês tenham entendido a dica, viu? E nisso, para a gente poder encerrar, eu vou trazer a nossa mensagem do oráculo do pão. Esse oráculo que é danadinho, hein? Nossa Senhora! Vamos ver qual é a mensagem do oráculo. Vamos ver qual é a mensagem do oráculo. A mensagem do oráculo, ela é sempre sensacional, né? Eu acabei de falar algo para vocês. E às vezes vocês podem achar que eu fico manipulando as cartas aqui e escolho ela de acordo com o que eu quero, mas não é não, viu? Eu juro para vocês que eu escolho de modo aleatório. Olha a carta que saiu aqui, ó. Disciplina. Disciplina. Querem mudar as coisas na sua vida? Tenha disciplina. Quando aceitamos e nos submetemos à ordem nacional... Olha para você ver que carta filha da mãe, gente do céu. Quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo, nos deixamos fluir, nos conectamos à sabedoria e abrimos nossa mente e nosso coração ao aprendizado. Mais uma vez. Disciplina. Quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo, nos deixamos fluir, nos conectamos à sabedoria e abrimos nossa mente e nosso coração ao aprendizado. Tá aí, ó. Acabei de dar a dica para você sobre o resultado que vocês desejam ter na sua vida. Sem disciplina, sem resultado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Por gentileza, se vocês gostaram, se essa live fez sentido, se essa live trouxe conhecimento para vocês, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos. Eu vou logo colocar essa live de hoje lá no YouTube. E lá vocês, por gentileza, se puderem, compartilhem com os seus grupos de WhatsApp para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis e a gente transforme o universo de cada um, tá bom? Fiquem com Deus, gratidão extrema por cada um de vocês que me apoiam, que me seguem, que tenha paciência de ficar me ouvindo com essa voz de taquara rachada, mas espero que logo eu tenho uma voz de veludo gostosa para encantar vocês. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado, viu? Abraço.